pessoal, aqui é o professor Maurício do Intense Ensina e essa é a primeira aula do nosso curso de Teoria dos Conjuntos. Então vamos começar aqui definindo o que são conjuntos e são elementos. Bom, na verdade isso é uma pegadinha na matemática. A gente não define o que são conjuntos e elementos, a gente define a relação entre os dois. A gente diz que conjuntos possuem elementos ou podem possuir. Então, os conjuntos podem possuir elementos e os elementos podem estar em conjuntos. Então, elementos estão em conjuntos. E aí a gente define conjuntos melhor através dos exemplos. Então, vamos dar alguns exemplos de conjuntos aqui. A gente pode chamar, por exemplo, o conjunto A, o conjunto de todas as pessoas do mundo. Então, todas... Se a pessoa mora aqui no mundo, então ela está aqui nesse conjunto, né? Então, é um conjunto bem grande. A gente pode ter conjuntos bem pequenos também. A gente pode ter conjuntos, por exemplo, conjuntos da minha família, né? E aí, claro que não é um conjunto bem definido, porque depende de quem está lendo, né? Minha família depende de quem está lendo, mas é um conjunto de pessoas aí que vai ter pai, mãe, filhos, irmãos, avós, tios, né? Um conjunto aí de pessoas também. Você pode ter, por exemplo, o conjunto de todos os cachorros do mundo, né? Que você pode simplesmente chamar de conjunto de todos os cachorros. E você pode ter um conjunto de plantas. E aí, aqui a gente está definindo o conjunto por propriedade, ou seja, se for a pessoa da minha família, então ela vai estar nesse conjunto aqui. Se for um cachorro, ela vai estar nesse conjunto aqui. Eu posso definir conjuntos de um jeito bem mais elegante e formal através da listagem. Então, como é que a gente define conjuntos através da listagem? Então, listando os elementos. Eu posso, por exemplo, definir um conjunto de frutas. Bom, esse é meu conjunto com 4 elementos. Eu posso definir um outro conjunto frutas agora através de uma propriedade. Por exemplo, frutas cítricas. E aí, se a fruta for cítrica, ela vai estar nesse conjunto aqui. Uma listagem rápida que a gente poderia colocar seria tangerina ou mexerica, né? Poderia ser também aqui laranja, limão, e assim por diante. À medida que a gente fosse encontrando frutas cítricas, a gente poderia ir completando esse conjunto aqui. E aí, eu não sei se vocês perceberam, mas existe um jeito específico da gente explicar o que é um conjunto. Existe um jeito específico da gente listar os elementos. Então, a gente vai colocar os elementos aqui numa lista separada por vírgulas ou por ponto e vírgula. E aí, o que delimita o conjunto são essas chaves aqui. O nome do conjunto, ele pode ser um nome completo assim, mas na matemática isso vai ser muito raro, tá? Então, o normal aqui seria a gente escolher uma letra maiúscula. Coloco igualzinho e aí a gente pode eleger aqui alguns elementos. Por exemplo, eu posso chamar de A, B, C, D, os vários elementos. Já em minúsculo, tá? Em minúsculo a gente vai usar para poder falar dos elementos. Já que a gente está falando de matemática, então a gente tem alguns conjuntos que a gente vai escolher que vão ser conjuntos numéricos. Então eu posso, por exemplo, criar um conjunto de números, quaisquer, tipo 1, 0, 1, 2, 3, 4. Ou então eu posso definir o mesmo conjunto como um conjunto por propriedade, que posso falar, por exemplo, que são os números do 0 ao 5. Né? Sem grandes formalidades aqui. Depois a gente vai ver que esse tipo de definição aqui ainda está vaga, né? A gente precisa de mais informações aqui para poder fazer com que esses dois conjuntos sejam realmente iguais. Outro exemplo que a gente pode definir, a gente pode falar aqui do A como 0, 2, 4, não o A, né? Esse aqui já é um outro. A gente pode falar aqui do B como 0, 2, 4, 6 e assim por diante. Esse reticências indica que esse conjunto é infinito, ele não tem fim. Ou então eu posso explicar o B como pares, números pares. Então, esses dois conjuntos são idênticos, são iguais. Em um eu estou listando os elementos, né? Ou então eu listo uma parte dos elementos para poder me fazer claro de que conjunto eu estou falando. E no outro eu estou usando as propriedades de cada conjunto para poder separar eles. Certo, pessoal? Então, nessa aula a gente viu a definição de conjuntos e algumas notações que a gente utiliza para poder explicar esses conjuntos. Na próxima aula, a gente vai falar de continência e de pertinência, que são relações que elementos e conjuntos têm entre si, beleza? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e dar o seu like aí se você gostou dessa aula, beleza? Até o próximo vídeo.